Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente, que são as abfrações. Você já se perguntou por que essas lesões aqui, esses padrões de desgaste, se formam perto da raiz dos seus dentes? Esses padrões causam muita sensibilidade, tornando desconfortável tomar líquidos frios, quentes ou até mesmo ingerir doces. Nesse vídeo vou explicar para vocês o porquê que esses padrões são gerados, essas lesões são geradas e principalmente como tratar e desmistificar um pouquinho para vocês, porque isso aqui não acontece porque vocês normalmente acham que é escovação com muita intensidade. É claro que isso contribui, mas não é a maior causa. Eu vou passar para vocês tudo nesse vídeo. É muito comum a gente pensar que uma técnica inadequada de escovação, ou seja, uma intensidade, movimentos para um lado para o outro, para cima e para baixo, com muita intensidade, vão gerar esses tipos de lesão. É claro que isso contribui, mas esses padrões de desgaste, normalmente em forma de cunha, têm um nome técnico. O nome dele é abfração. Por exemplo, os pacientes podem parar de escovar completamente por medo de agravar essas lesões, o que pode levar a uma gengivite, uma recessão e outros problemas devido a um diagnóstico incorreto. E isso é extremamente sensível. Entendendo isso, é um erro pensar que a escovação sozinha pode causar esse tipo de lesão. A gente já acaba com a primeira e maior dúvida por aqui. Então, pessoal, é um erro pensar que a escovação por si só é responsável por gerar esses tipos de lesão. Tanto é que se isso acontecesse de fato, a gente não teria isso somente um ou dois dentes, em cima, embaixo, ou de um lado e de outro. A gente teria em todos eles, de uma maneira geral. Em segundo lugar, se a gente realmente tivesse uma técnica de escovação inadequada, haveria inflamação, sangramento na gengiva, o que a gente chama de gengivite, e também indicaria uma patologia diferente, muito mais dolorida e intolerável. Em terceiro lugar, a escova seria 100% destruída antes mesmo que a gente pudesse gerar qualquer tipo de dano aos nossos dentes. Mas Guilherme, você me falando tudo isso, então o que de fato é o que você chama de abfração? O que é de fato esses desgastes? E como eu consigo entender melhor? Claro, primeiro ponto, pessoal, indo no clínico, você passando em consulta, que é o que a gente recomenda para vocês de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, para que você, dentro dessa consulta, o clínico te avalie e principalmente cheque a sua mordida. Porque a maior causa das abfrações é sobrecarga de mordida. Quando você tem um apertamento ou até mesmo um rangimento conhecido como bruxismo, esses dois juntos, juntos ou separados, que a gente pode ter também um apertamento sozinho ou bruxismo sozinho, ou os dois conjugados, geram em maior número e grau o que a gente chama de abfração, o nome técnico desses desgastes. Então, a gente entendendo todos esses cenários até aqui, eu vou dar um exemplo simples e prático para vocês. Quando o paciente, alguém morde com muita intensidade ou incorretamente, apertando os dentes com muita força, essa pressão é direcionada às áreas mais friáveis, mais frágeis, onde a gente tem menos esmalte, ou seja, lá na parte de junção de dente com gengiva, Isso faz com que se gere microfraturas que com o tempo, se não tratada essa intensidade, se transformam em fraturas maiores e se transformam em formas de cunha, que o nome técnico que vocês já vão ficar experts é a abfração. E quanto mais tempo isso passa sem o tratamento, mais essas lesões se geram, mais elas aumentam e com isso a gente vai tendo esse cenário de uma maneira generalizada. Pessoal, existem 3 causas principais para esse tipo de lesão. Primeiro, que é o bruxismo, que é um movimento, igual eu disse agora há pouquinho, que é um movimento de ranger os dentes involuntariamente, que acontece normalmente de noite quando nós dormirmos. O segundo é o apertamento, que não existe o movimento de ranger, mas somente o movimento de apertar. E terceiro, o mau posicionamento dos nossos dentes, ou seja, uma má oclusão, quando os nossos dentes não têm o engrenamento ou posicionamento correto que eles precisariam ter. E isso faz com que a gente prejudique o que nós chamamos de guias de desoclusão. São os movimentos involuntários, mas que a gente faz toda hora, principalmente ao mastigar, que são movimentos de para frente, para trás e para um lado e para o outro. São movimentos naturais. E quando nós não temos esses dentes bem posicionados, a mordida bem posicionada, essa eu até posso considerar que é a maior causa dos nossos problemas de
abfração. Além disso, pessoal, o que a gente hoje vem enfrentando não é mais tratar somente a doença cárie. Quando vocês vêm no consultório, vem tratar, doutor, tô com dor no dente, preciso tratar um dente, né? Ou quando você percebe precocemente essas lesões e você consegue fazer um autodiagnóstico, tipo, estou apertando meu dente, ou seu esposo te diz, você está rangendo o dente durante a noite. O que existe hoje também é que dentro do nosso alto consumo de alimentos e bebidas ácidas, como frutas ácidas, limão, né, o alto consumo desses tipos de bebida e alimentos geram o que a gente chama de lesão cervical não cariosa, que em outras palavras também é abfração. Porque lembra que eu disse para vocês agora há pouco que o esmalte do nosso dente lá em cima, na junção de dente com gengiva, é muito fininho? Ali fica uma área muito mais suscetível a desgaste. E esses alimentos, bebidas, são grandes vilões nessa área. E isso, como disse, a maior causa do nosso apertamento, dos nossos desgastes, das nossas lesões, das nossas abfrações, não é a escovação, não é a causa de micro-organismos, ou seja, cárie, é sim o apertamento e também agora, como vemos estudando, a ingestão considerável de bebidas e alimentos com alta acidez. Mas Guilherme, diante de tudo que você vem falando aí, eu estou em dúvida, será que eu tenho abfração? Ou será que aquela sensibilidade que às vezes eu venho sentindo com gelado, doce, quente, é normal? Ou será que, mesmo que eu não veja essas lesões, essa característica de uma abfração, de um formato de cunha, como será que eu realmente diagnostico? Pessoal, vamos lá. É claro que para a gente chegar nesse ponto aqui, não é do dia para a noite. Então, a minha maior recomendação para vocês, a minha maior sugestão é visitar o seu dentista regularmente. Então, não existe um desgaste, uma perda de estrutura dental tão severa assim. Então, se ao menor sinal você estiver com esse tipo de desgaste ou sensibilidade, vá ao seu dentista. Lá na consulta, ele vai diagnosticar, porque como eu também disse, isso não é do dia para a noite. Caso seja diagnosticado, o que vai ser abordado? Primeiro, existem vários mecanismos de validação que a gente consegue saber a intensidade de mordida. Primeiro, no método mais antigo, que é a averiguação com carbono. A gente consegue colocar um carbono, pedir para o paciente morder, existem técnicas para isso, e a gente consegue diagnosticar a intensidade da mordida. Segundo e mais atual novo parâmetro ou método de validação para a gente diagnosticar intensidade de mordida. É o que a gente chama de escaneamento intraoral, que é um scanner, de fato, uma câmera que passa entre os nossos dentes, né, sobre os nossos dentes superiores, inferiores e também no registro de mordida. E o equipamento, o computador, ele autodiagnostica e consegue nos dar no mapa de cores, o que nós chamamos de oclusograma, a intensidade e sobreposição dessa mordida. Isso, aliado ao nosso exame clínico, é 100% factível e detectável o seu grau de abfração, que pode ser um grau leve, onde a gente tem um início de sensibilidade, então aquele alimento gelado, quente, doce, né? Passando depois para o moderado, quando já começamos a ter uma exposição dessas lesões, e aí a gente começa a ter sensibilidade com mais frequência aos alimentos, né? Terceiro, quando essas lesões já são consideradas como nessa imagem aqui, são lesões generalizadas, que aí sim, podem estar dispostas nos dois lados, né? Do lado direito, do lado esquerdo, superior e inferior, e também já com uma característica de perda da anatomia dental. E você perdendo a anatomia, você com certeza estará perdendo função dos seus dentes. Então veja, de uma simples abfração, ou seja, de um simples descuido ou não atentar nas visitas regulares ao dentista, a gente pode estar suscetível a problemas consideráveis. Então esses são os problemas mais corriqueiros, ou seja, a maneira mais corriqueira de você ter um diagnóstico de abfração, apertamento, né? Abordando um outro ponto que é extremamente sensível, e a gente lida isso no dia a dia, é
Doutor, eu usei aparelho por muitos anos. Parece que quando eu fazia as manutenções ou comecei a usar aparelho e depois por qualquer motivo eu abandonei esse tratamento, eu percebi que em vez de ajustar, arrumar o posicionamento, eu mais perdi função e perdendo essa função eu também tive um aumento de sensibilidade. Pessoal, isso de fato acontece. Então, o que a gente mais vai reforçar para vocês é diagnóstico, porque o diagnóstico ele vai nos levar para um patamar de equilíbrio, de planejamento, e você planejando corretamente, você vai executar corretamente. Isso dentro da nossa parte. E para vocês, pacientes, aí do outro lado da tela é segurança e previsibilidade. Porque eu quero fazer com vocês uma analogia muito simples. Você, quando compra um carro, você sabe que você precisa fazer manutenção. Ou seja, você precisa trocar óleo, você precisa trocar pneu, né? Você precisa fazer check-ups preventivos. E isso não é diferente do que a nossa saúde. Como eu tenho certeza que você faz seu check-up anual no médico. Ou seja, na nossa área, aqui dentro da odontologia, isso também se faz necessário. Então, meu maior conselho para vocês é, de fato, a prevenção. Então, visite seu dentista com frequência, né? Se alguma coisa mudar, se você estiver com picos de apertamento, picos, né, ou desenvolver bruxismo, faça essa visita, diagnostique, para você tratar sempre no começo. Porque tudo que é tratado e diagnosticado, tudo que é diagnosticado e tratado no começo, com certeza vai ter uma estabilização e um acompanhamento muito mais eficiente. Guilherme, entendi tudo isso que você falou. Eu entendi que existem fases, né? Ou seja, a gente pode ter abfrações simples, moderadas e até mais graves. Mas você me disse como é o tipo de tratamento. Pessoal, vamos lá. Claro que eu sempre vou enfatizar que vocês visitem o dentista de vocês para o melhor diagnóstico, tá? Mas para abfrações leves, normalmente a gente aplica selantes, vernizes, para que aquela região seja protegida. Em abfrações desgastes moderados, a gente já vai ter aquela cunha formada, aquele desenho, aquela depressão formada. O que normalmente nós fazemos? A melhor maneira técnica de resolução é restaurar essas áreas. Guilherme, em casos mais agressivos dessas lesões, nós também restauramos, mas principalmente nesses casos o paciente ele já teve uma perda, um problema de função e perda de anatomia, e com isso o equilíbrio mastigatório também foi perdido. E esse paciente com essas características, além da restauração, né, pacientes com apertamento, bruxismo, além da restauração, a reconstrução do dente, o que a gente precisa fazer? Um uso de placa. E essa placa se chama placa miorrelaxante ou popularmente conhecida como placa de bruxismo. Mas não assim, eu uso uma placa de bruxismo. Eu vou fazer, como que será que é essa placa? Pessoal, a placa de bruxismo, a placa miorrelaxante, ela tem uma característica muito bem específica. Ela tem que seguir alguns requisitos, algumas normas, para que ela realmente funcione, tá? Ela precisa ser ajustada e você também precisa visitar o dentista com regularidade para ele entender como ela está performando de acordo com o seu caso. Tá joia? Pessoal, só reforçando com vocês, esse conteúdo aqui ele tem caráter informativo e educativo. Então, um autodiagnóstico, ou seja, você entender sobre a lesão é muito importante. Mas mais importante do que isso é você visitar o seu dentista. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Então, curte, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, cidade, estado, até mesmo de outro país, né? A gente sabe que tem um monte de brasileiro por aí no mundo afora, né? Eu tenho certeza que isso tem muita recorrência. Você pode mandar para alguém para ajudar com essa informação, né? E mais do que isso, siga o nosso canal, porque toda semana aqui tem vídeo novo e muito conteúdo legal para vocês. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.